Olha, a gente teve um episódio muito épico da Alpha, mas você sabia que a gente tem um monte de segredo e referência dentro desse episódio? Como, por exemplo, outros episódios da Alpha que podem ainda por vir, referência ao Rick Grimes, inclusive lá em The Walking Dead. Como que toda essa história se liga com o Beta? É um pouquinho do que eu vou contar nesse vídeo, tá muito interessante mesmo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, né? Depois de um episódio muito bom desse, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra falar mais uma vez sobre o episódio 3 de Tales of the Walking Dead, do episódio da Alpha, que foi muito show e repleto de referências que eu ainda não contei aqui no canal. Sem enrolagem, vamos direto ao ponto. Quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda demais na divulgação disso aqui. Se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo. E claro, o link tá aí embaixo na descrição das nossas camisetas, né, do Drop The Walking Dead mais CRM. Se você tá interessado em uma, corre lá e vai garantir a sua. E seguinte, né, já fiz a análise aqui no canal pra você que perdeu, só procurar aí. E tem 8 referências, 8 pontos muito importantes desse episódio que eu separei aqui. Vamos começar com o primeiro. Alpha olhando pros sussurradores de longe já no início do episódio. Sim, meu querido. No entendimento de muita gente, elas foi só conhecer os sussurradores no final desse episódio de Tales, mas eu te falo que ali já no início tem uma referência deles, alguns devem ter percebido, que é justamente quando ela deixa o baile lá, vai lá pra fora, ela olha lá pro mato e vê uma horda de zumbis caminhando lá entre as árvores. Só que quando ela dá uma olhada de novo em mais detalhes, esses zumbis que estavam caminhando param e ficam olhando tipo na direção dela. Exatamente ali, muito provavelmente já eram os sussurradores. É o episódio já dando a ideia no início que esse grupo já existia antes mesmo da Alpha. Que esse inclusive é um dos pontos altos do episódio, a gente descobrir que não foi a Alpha que criou os sussurradores. Isso é uma novidade muito interessante que abre brecha pra coisa demais que eu ainda vou falar nesse vídeo aqui. Vamos seguir pro segundo ponto muito interessante desse episódio, que faz referência aos sussurradores também. Justamente, no final ali, a gente tem a chegada dos sussurradores, aparentemente liderados por uma tal de Hera, essa mulher aqui mesmo, que fala o nome dela no momento que a Alpha pergunta, e que de propósito na cena fazem ela tirar a máscara. Apesar de não terem mostrado o rosto dela, mostram claramente o cabelo dela, que é loiro, e exatamente na cena seguinte, quando revelam que a Alpha tava esse tempo inteiro conversando com a máscara dela ali, já como sussurradora, dá pra ver que o cabelo é o mesmo dessa antiga líder dos sussurradores. E aí a gente chega na referência sobre passagem de liderança dos sussurradores. O que a Alpha fez com a antiga líder do grupo é praticamente a mesma coisa que o Beta fez lá em The Walking Dead quando a Alpha morreu. No caso, nesse episódio agora, deu a entender que a Alpha escalpelou, né, arrancou a pele da antiga líder dos sussurradores e fez sua máscara. Lá em The Walking Dead, quando a Alpha morre, o Beta pega parte da pele da própria Alpha mesmo, da cabeça dela, arranca pra completar a máscara dele e usar. Ou seja, aparentemente na liderança dos sussurradores, quando um morre, ele pega a pele do outro e vai fazendo máscaras e máscaras. Muito interessante isso. Mas vamos seguir pra próxima brecha, referência aí muito louca do episódio. Número 3 agora. Não vemos o passado da Alpha e da Lydia literalmente. Ou seja, não vemos o que aconteceu com as duas personagens antes de chegarem no barco e o que aconteceu pra elas irem parar no barco. Que no episódio deu a entender a Alpha contando a história que ali era a Dee, ela como humana ainda. Depois de todos aqueles acontecimentos do episódio, ela deixa de ser a Dee morre e ela vira a Alpha. Então tem ainda mais história dela como Dee no passado, antes do barco, ela junto com a Lydia. Isso significa que eles podem fazer outro e até outros episódios pra contar as várias histórias de coisas que elas passaram ali antes do barco. Tem muita coisa ainda e eu tô ficando bem a favor disso. E vamos seguir. Quarto segredo desse episódio muito interessante. Esse aqui é uma referência direta ao comportamento de alguns personagens lá em The Walking Dead mesmo, uns que a gente conhece bem. Referência da Alpha a Rick e até mesmo Daryl. Pois é, vou explicar como isso. No caso, tá na questão do comportamento dela ali. No início do episódio, a gente vê que ela tá lá no baile e a gente começa a ver a preocupação dela com essa forma de viver da população desse barco. Que eles justamente bebem, comem e vivem tranquilamente, como se não tivesse acontecendo nada no mundo lá fora, como se nem fosse o apocalipse. E é exatamente essa sensação e protesto, né, que o Rick faz quando chega em Alexandria lá em The Walking Dead. Ele vê essa comunidade toda linda, bonitinha e tudo mais no meio de todo o caos. As pessoas vivendo em um mundo utópico, como se nada tivesse acontecido e despreparadas. E ele mesmo fala que essas pessoas não estão preparadas e dando brecha pra se ferrarem. É exatamente o que a Alpha faz nesse episódio. E eu digo mais sobre o Daryl, né? O Daryl sempre teve esse incômodo, principalmente agora em Commonwealth, na última temporada de The Walking Dead, que ele se depara com a comunidade
comunidade de 50 mil pessoas, em que tem pessoas ali que nunca mataram um zumbi. Então eles compartilham do mesmo senso de sobrevivência e incômodo com esse excesso de paz. Muito legal observar isso. E a gente segue. Quinta revelação que tem ali no episódio, pouca gente deve ter percebido. Agora, a ligação com o Beta. É revelado ali, por mais estranho que pareça, que Lydia nesse episódio, nesse momento da história, ela tinha apenas 9 anos. Justamente pra quem tá em dúvida disso, esse aqui é o momento, né? Que a Alpha já tinha revelado que quando ela matou o pai dela no passado, ela tinha 9. E aí quando mostra que a Lydia tá toda triste e tudo mais, aparece a voz da Alpha falando: você esquece de quão pequena é a criança aos 9. Que justamente se refere ao momento dela lembrar: nossa, ela é pequenininha, tem que cuidar dela. Ou seja, a Lydia tendo 9 anos nesse episódio significa que, por incrível que pareça, esse episódio que a gente viu se passaria antes disso aqui, que é as cenas do flashback do episódio 2 da 10ª temporada, em que mostra o momento que elas encontram a Alpha, conhece o Beta. Inclusive a atriz da Lydia aqui é outra, e na época ficou confirmado que nesse flashback a Lydia tinha 10 anos. Ou seja, aquilo lá foi antes disso, e comprova que aquele flashback que apareceu em The Walking Dead da Alpha conhecendo o Beta provavelmente é uma mentira, uma distorção do que realmente aconteceu. Como isso, João Victor? Você tá viajando? Não, tem uma explicação pra isso que inclusive a atriz da Alpha deu lá na Comic Con. A própria Samantha Morton revelou lá no evento que pode ser que um dos flashbacks que apareceu em The Walking Dead não seja o que realmente aconteceu, por ser memórias da Lydia. Ou seja, pode ser que não foi daquela forma que a Alpha conheceu o Beta. Porque se aqui no final desse episódio de Tales a Alpha já entra pros sussurradores na época que a Lydia tinha 9 anos, por que quando a Lydia tinha 10 ela ainda não tava com os sussurradores? Pode ser que tenhamos uma história verdadeira depois a ser contada de como a Alpha conheceu o Beta. Exatamente. E vamos seguir pro próximo ponto, o sexto ponto bem importante desse episódio, que diz muito sobre continuação, mais episódios que podem ter dela. Exatamente, podemos ter um episódio da ascensão da Alpha a se tornar líder dos sussurradores. Sim, meu querido, ali eles chegam, cercam ela, essa líder é apresentada e depois pula pra essa Alpha mais atualizada, que ela já tá como líder, conversando com a máscara lá, que seria a pele da antiga líder. Esse episódio deixa uma brecha pra que tenha um outro episódio, talvez na segunda temporada de Tales, contando o que a Alpha fez pra matar essa líder, como que essa líder morreu, como que a Alpha virou líder dos sussurradores. O que é um episódio que, se for ter, promete demais. Principalmente pelo que foi esse episódio que passou agora. Gera mais expectativa para as outras produções sobre ela. Então sim, pode ter uma ascensão da Alpha a caminho. E vamos seguir pro número 7. O sétimo ponto também que esse episódio dá brecha, também sobre continuação, só que agora sobre uma outra personagem que aparece ali. Justamente, Brooke ficou viva e deve reaparecer. Sim, meu querido. Nós vimos que ela sofreu uma punição pesadíssima, uma das cenas mais intensas e loucas desse episódio, né? O corte ali de fora a fora no rosto dela. Mas mesmo sangrando muito, não foi mostrada ela morta. Ela foi deixada viva ali e simplesmente sumiu da tela, não é mostrada mais. E a gente sabe que em The Walking Dead, se não tem corpo, não é certeza que morreu. Principalmente por essa questão da marca no rosto. No futuro você vai lembrar de mim. Com certeza essa personagem deve voltar em algum lugar, em algum ponto do universo de The Walking Dead, ou até mesmo em algum outro episódio de Tales, um pouco diferente, e principalmente agora com o corte no rosto. Mais velha, né, provavelmente. Sim, mais brechas pra mais conexões no universo, mais episódios de Tales, inclusive. Essa história precisa continuar porque foi tudo muito bom. E vamos seguir agora pro número 8, que não é bem um segredo pra história, é um segredo de produção, mas que ficou um pouco estranho e eu decidi trazer aqui como um bônus, referente à atriz mesmo. Justamente que Samantha Morton não raspou o cabelo pra fazer a Alpha dessa vez. Alguns vão falar: nossa, tô vendo na cena, ela tá de cabelo mesmo. Mas não é dessa cena que eu tô falando dessa cena no final e alguns outros momentos do episódio que mostra ela, né, ali com o cabelo raspado e tal. Pois é, aqui eu até considerei uma falha de leve, porque ficou meio estranho. Ela ficou extremamente com a cabeça muito maior do que o normal por conta da prótese e a forma que eles improvisaram pra ela não ter que raspar o cabelo só pra uma cena. Justamente aqui usaram uma touca, uma forma de tampar o cabelo dela misturada com maquiagem pra simular que ela tava careca pra fazer a cena. Exatamente, não achei que foi tão bem executado. Se você vê que em The Walking Dead, que lá na época, né, ela raspou realmente a cabeça, dá pra ver que a cabeça é bem menor. E aqui você pode ver um negoção gigantesco, né? Mas faz parte. Eu não tô falando isso porque eu queria que a atriz raspasse o cabelo, não. Realmente, poupar ali, só uma cena muito rápida. Mas talvez eles poderiam ter usado alguma outra técnica ou fazer um take melhor que não ficasse um pouquinho na cara. Mas enfim, ao invés de crítica, isso soa mais
como curiosidade do episódio mesmo. Pois é, coloca nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre essas referências, o que você achou mais interessante, principalmente sobre essas continuações aí possíveis. Se inscreve no canal pra você não perder mais nada, ainda vou trazer muito vídeo sobre essa série e outros pontos ainda da série principal. Essa semana tem vazamento sobre The Walking Dead mesmo. Clica no like aí, me ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí, um abraço.